Você quer trabalhar com moda, mas não é necessariamente um estilista, ou é um estilista, mas não sabe como são as carreiras de fato lá na realidade, quais são os melhores salários e como conseguir trabalhar efetivamente com moda. Então esse é um vídeo não só para quem empreende na moda, como a maioria aqui dos meus vídeos, mas também sobre como arrumar um emprego na moda, como crescer, em quais carreiras que têm as melhores oportunidades na moda e quais trabalhos na moda mais se encaixam com o seu perfil aí. Eu tenho certeza que todas as habilidades podem trabalhar com moda e eu vou provar isso aqui nesse vídeo. E uma das habilidades é super inusitada, você não vai acreditar que até esse perfil pode trabalhar com moda, é muito requisitado, pode ganhar muito bem trabalhando com moda e ninguém fala dessa carreira. Então, bora lá falar de carreiras na moda? Preparado para isso? Eu sou a Andressa Rando Favorito, eu sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal aqui você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para você ter um negócio de moda lucrativo, então se inscreva no canal para não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo, tá bom? Então vamos lá, se você ama moda, mas tem uma formação às vezes nada a ver com moda e quer trabalhar com moda, nesse vídeo aqui eu reuni uma lista de algumas das principais profissões e carreiras para trabalhar com moda que vão muito além do estilismo. A gente fala muito, principalmente aqui no Brasil, quando se fala de moda, da indústria da moda, a maioria das pessoas pensa apenas no designer, no estilista, como quando a gente fala de negócio de restaurante, por exemplo, todo mundo pensa no chefe de cozinha, né, por exemplo, mas o que a gente ignora às vezes é que é um negócio com uma complexidade muito maior do que isso. Se a gente for fazer um paralelo sempre como com um restaurante, você vai ter o gerente, vai ter a administração, você vai ter quem serve, quem faz o café, quem faz as compras, inclusive, né, dos ingredientes, das bebidas, etc. São vários especialistas aí para que um restaurante profissional realmente possa rodar. E com moda ainda mais complexo, né? Tem várias outras habilidades e muitos outros profissionais que permeiam toda essa indústria aqui, que fazem dela realmente profissional, e tem muito emprego para quem não é da área de moda, para trabalhar muito bem na moda, muito requisitado. Então aqui eu vou começar a listar alguns deles. E eu trago isso de mais de 20 anos de carreira nas maiores marcas e varejistas do Brasil e do mundo, onde eu tive o privilégio de trabalhar com grandes colegas de trabalho de todos os tipos, desde engenheiros, engenheiro químico, engenheiro mecânico, que eram pessoas fundamentais no que a gente fazia aqui, além, lógico, da minha migração, da minha carreira, que eu vou falar mais aqui quando eu der dois exemplos aqui de duas carreiras muito importantes aqui na moda, que você também está estudando, ou seja, design de moda ou qualquer outra faculdade ou qualquer outro curso, para você entender como que você pode adequar as suas habilidades aí para moda. Então vamos lá, lógico, a primeira carreira na moda é essa que a gente falou aqui, né, do estilista e do designer. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, efetivamente, o que faz um estilista e um designer de moda? Então, o designer, você pode ser formado em design, por exemplo, e no design você vai aprender todos os pilares de desenvolver um produto, de desenvolver algo estético e também como funciona, né? Steve Jobs já dizia, um dos maiores designers aí da nossa era, ele dizia, design não é só sobre aparência, é sobre como o produto funciona. Então, quando a gente fala de desenvolver um produto, é aqui que entram as melhores habilidades de um estilista ou um designer. Muita gente pensa que o estilista é só aquele cara que fica lá fazendo desenhos glamourosos, assim, né, com aquarela e pintando tudo bonitinho, etc. Mas ser um bom designer vai muito além disso. Desde as pesquisas que você vai fazer lá no início, até a concepção inicial desse produto, até os desenhos técnicos, as fichas técnicas, onde o estilista ou o designer é ele que vai especificar exatamente qual que é a matéria-prima que vai em cada lugar desse produto, quais aviamentos vão ser selecionados ali, quais acabamentos que a gente precisa colocar, que tipo de costura, que tipo de zíper que precisa ir, tudo isso é definido pelo estilista e pelo designer. Isso tem que ser feito de uma forma muito organizada para que uma fábrica, por exemplo, possa pegar aquele desenho, aquela ficha técnica e efetivamente transformar aquilo num produto de verdade. Então, quando isso não acontece, é falta de clareza, falta de experiência, falta de profissionalismo do estilista e do designer também. O designer vai ser o responsável por selecionar quais materiais que vão ser usados naqueles produtos. Existe aí uma infinidade absurda de matérias-primas, de tipos de tecidos, materiais, aviamentos, botões, etc. Então, é o estilista que vai fazer a escolha disso, baseado em todo um processo criativo que vem lá de trás, desde as pesquisas e o briefing que vem, normalmente, já vou explicar de quem, para que você entenda o que tem que ser feito. Então, o designer ele vai trabalhar a partir de um briefing, ou seja, a partir de uma orientação do que é solicitado naquela marca para desenvolver uma coleção. Então, geralmente esse briefing vai conter coisas como a nossa persona, o nosso público-alvo é assim, 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 a gente trabalha com esse tipo de matéria-prima, esses pontos são fundamentais nos nossos produtos e também a gente precisa
precisa de X número de partes de cima, X número de parte de baixo, por exemplo. Precisamos de calças retas de alfaiataria, pelo menos 3 modelos em 4 variantes de cor, por exemplo. Então, um briefing pode ser o mais específico possível, indo nesse nível de detalhe de quantas peças e quantos modelos e quais modelos específicos precisam ser desenvolvidos, desde até algo mais vago, como, por exemplo, a nossa marca representa isso, isso, isso. A gente quer uma coleção com essa vibe, com essa essência, com esses elementos de uma forma mais aberta, e daí cabe também ao estilista, ao designer, fazer essa pesquisa e montar mood boards e todo o direcionamento estético, paleta de cores e todos esses detalhes para daí partir para o desenvolvimento dos produtos em si. O estilista e o designer também, ele vai estar sempre trabalhando em conjunto com os próximos profissionais que eu vou mencionar aqui para fazer esse produto nascer da forma que ele concebeu lá no papel, lá naquele desenho também. Então, vamos lá para nossa segunda profissão extremamente solicitada aqui na indústria da moda, que é do modelista. Então, quem é o modelista? Modelista, eu me lembro quando eu era criança ainda, o meu pai trabalhava numa empresa aqui em Curitiba, uma empresa têxtil, e meu pai era da área financeira, né? Ele era contador lá da contabilidade e tudo mais. Eu, desde criança, sempre quis trabalhar com moda, minha mãe deixava mexer na máquina de costura dela e etc. E certa vez ele mencionou pra mim, não sei o que eu tava perguntando, e ele comentou que quem ganhava mais lá na empresa era o modelista, né? Era uma pessoa extremamente qualificada. Ainda hoje, por mais que exista uma queda drástica, né, nas pessoas, nos jovens, se interessarem por essa carreira, por essa profissão, por essa habilidade, que é tão técnica, é tão importante, ainda assim a gente vê o quanto é importante, porque sem modelista não nasce produto. Então, quem é o modelista? O modelista é aquele que vai pegar a concepção do desenho daquela peça, da ideia daquele produto, e vai fazer a modelagem, ou seja, os moldes, que são aqueles desenhos das peças, né, dos pedaços que tem numa roupa, que daí vão ser costurados para daí transformar numa roupa 3D. Então isso é feito no papel, tem que ser uma pessoa muito técnica, que tem essa visão, que tem esse conhecimento, realmente uma habilidade única. Bons modelistas ganham sim muito dinheiro, eles são trazidos para as marcas a peso de ouro. Eu trabalhei com grandes modelistas na minha vida e que eu sou amiga até hoje, são profissionais extremamente concorridas, que são pescadas pelas marcas. Por exemplo, quando eu trabalhei em Londres, em algumas marcas de lingerie, onde a gente desenvolvia sutiãs de tamanhos diferenciados, então de taça, né, ou de copa maior, então desde aqui quando a gente pensa na taça B, C, D, né, por exemplo, a gente ia até a taça F, G, H, às vezes. Então uma taça de um busto bem pesado, que precisa de bastante sustentação, às vezes com costas bem pequenas, então a gente tinha pouco espaço para fazer essa sustentação das costas dessa pessoa, dessa mulher que vai usar esse sutiã. Então é uma modelagem extremamente complexa de se fazer, e quando a gente conhecia, acho que existiam 3 boas modelistas de sutiã realmente que sabiam trabalhar com esse tipo de produto em toda a Europa, e a gente pescou uma específica, era uma figuraça, já uma senhora, e ela conseguia realmente fazer com que um sutiã vestisse maravilhosamente bem. A gente vê isso bastante aqui no Brasil também, quando a gente pensa em grandes marcas de alfaiataria, marcas já consolidadas no mercado, quando as pessoas falam, não, é que aquela marca tem uma calça que veste como uma luva. Esse é o trabalho de uma boa modelista, não de uma boa estilista. A estilista pode desenhar uma calça bem bonita, mas se não tem uma modelista ali que transforma aquilo em realidade, uma modelagem que realmente tem um caimento que fica perfeito no corpo, nada funciona no final, e esse vai ser um produto, inclusive, que não vai conseguir ser vendido por tanto dinheiro assim. Então, investir em uma boa modelista é sempre uma prioridade de uma boa marca que quer ter um posicionamento legal no mercado, assim como todas as marcas, todas as confecções precisam de modelistas lá. Então, para isso, é preciso, obviamente, se capacitar, aprender corte e costura e essa arte da modelagem. Então, o estilista e o modelista normalmente sentam juntos no escritório, pertinhos ali, porque quando chegam as primeiras peças pra gente ver aquele filho que tá nascendo ali, que saiu do papel, quando a confecção manda a primeira piloto, por exemplo, essa primeira piloto vai ter sido feita em cima de uma modelagem que foi feita ou pela sua modelista ou pela modelista da confecção, e muitas vezes a marca tem a sua própria modelista que trabalha em conjunto com a modelista da confecção, que vai fazer talvez os primeiros moldes ali para a sua modelista editar ou fazer algumas alterações. Então o designer vai trabalhar muito proximamente com essa modelista para ver o que precisa ser ajustado naquele produto para ficar exatamente como ela concebeu na sua ideia ali. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença entre um produto que veste mal, que não tem nada a ver, que ninguém vai querer comprar, e um produto campeão que quando alguém põe no corpo vai querer levar. A próxima habilidade que a gente vai falar aqui é o designer gráfico. Então a gente falou sobre a profissão do designer, né? E pensando em designer de moda, ele vai pensar em desenhar produtos de moda. Então, vestuário, calçados e acessórios. Inclusive, na minha faculdade, quando eu fiz lá em Londres, lá no início dos anos 2000, por exemplo, eu estudei design e desenvolvimento de produtos para a indústria da
da moda. Esse era o nome do meu bacharelado que eu cursei aí por 4 anos em tempo integral. E no último ano a gente tinha que tomar uma decisão, por exemplo, em qual tipo de produto a gente ia se especializar. E na minha faculdade, que era London College of Fashion, a gente tinha a opção de se especializar em vestuário, calçados, acessórios e chapéus. Sim, podia fazer uma graduação em chapéu, então você ia aprender a desenvolver só chapéu. Esse é o nível de detalhe que a gente entra. Mas muitas faculdades no Brasil, elas têm uma faculdade de design e você também pode escolher já nos últimos anos ali em qual tipo de design você quer se especializar. Então eles separam em design de produto, design de moda e design gráfico, né? Então design gráfico ele vai ser tudo que é obviamente gráfico. Lá em Londres, inclusive, uma outra faculdade do grupo da universidade onde eu estudava era London College of Printing, que se transformou em London College of Communication, que era uma faculdade inteira só de design gráfico, então de tudo, tinha graduação só de tipografia, graduação só de estampa, de tudo que você pode imaginar, só de livros, de tudo que você pode imaginar, extremamente específico. Então aqui a gente já começa a entender o tanto de opções que a gente tem quando a gente fala de design, como ele pode se desmembrar para vários tipos de produto e vários tipos de habilidades. Então quem se especializou em design de moda, ele vai pensar em desenvolver produtos de moda, vestuário, calçados e acessórios. E o designer gráfico, ele vai ter habilidades mais específicas gráficas. Então aqui a gente vai falar muito sobre branding, logo, toda essa parte de papelaria mesmo, da identidade visual da sua marca ou da sua loja, e também um serviço muito prestado por designer gráficos e com muita empregabilidade na moda é o design de estampas. Então a maioria das tecelagens tem brilhantes designers gráficos que vão fazer o design dessas estampas, nas repetições, etc. Seja quem gosta de ilustração, que inclusive faz à mão. Aqui mesmo, na nossa equipe, aqui a RF, já tivemos uma designer gráfica que fazia muitas ilustrações à mão, inclusive aqui pra gente, e que evoluiu aí para trabalhar em uma editora de livros, já desenhando, né, ilustrações para livros infantis, por exemplo. Então, uma habilidade muito específica que a gente encontra na moda também. Então, vai desenhar estampas que a gente vê em grandes marcas que têm estampas lindas, exclusivas, assim como as tecelagens que têm as suas estampas que eles vendem para várias marcas e várias confecções aí utilizarem também. Então, tá aqui uma carreira que tem muita vazão dentro da moda também. A quarta profissão é aquela que, em um certo momento ali da minha carreira, eu escolhi para mim. Essa foi a carreira que eu escolhi desenvolver depois de ter me formado estilista e ter trabalhado alguns anos já como estilista em grandes marcas aí na Europa, principalmente na Adidas, no escritório internacional deles na Alemanha, na C&A, na Bélgica, lá no departamento infantil. E depois de eu ter essas experiências como estilista desses produtos, eu comecei a perceber um ponto que eu sempre trago nas minhas palestras, que era, a gente desenhava muitos produtos, desenvolvia muitas coleções no papel e fazia muitas opções de produto, mas quando a gente ia efetivamente nas lojas, eu percebia que nem todos os produtos estavam lá e que às vezes os produtos que a gente tinha desenhado tinham entrado um pouquinho diferente, seja com uma variante de cor que a gente não tinha mencionado, coisas do tipo. E quando eu comecei a questionar isso, todos me explicaram que quem decidia, na verdade, o que ia para as lojas, o que era feito, confeccionado, era o comprador de moda. Então esse é o fashion buyer, né, lá fora. Quem assistia Friends aqui deve lembrar da Rachel, né? A Rachel, quando ela entrou na Bloomingdale's, vocês devem lembrar desse episódio quando ela se tornou assistant buyer. E vocês devem se lembrar dos episódios lá, quem assistia, quando ela estava com a chefe dela lá, justamente escolhendo quais tecidos, quais produtos que iam entrar na coleção. Então, quando a gente pensa principalmente no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, onde eu trabalhei por mais de 10 anos, na verdade, quem toma as decisões da coleção, quais produtos vão entrar na coleção, quais volumes vão ser comprados de cada produto, quantas variantes de cor, quais tamanhos a gente vai fazer e quais as faixas de preço desses produtos, é o comprador de moda. E normalmente é o comprador de moda que lidera a equipe de produto, ou seja, os estilistas. Então aquele briefing que eu falei lá no início para o estilista, geralmente lá fora vem do comprador de moda. Quem tem o maior poder e os maiores salários na indústria da moda lá no exterior é o fashion buyer, e foi aí que eu tomei a decisão de entrar para compras. Mas como eu já vinha num background de estilismo, eu passei a liderar equipes de compras e também liderar as equipes de produto com bastante propriedade, porque eu era estilista e sabia orientar todo aquele processo de desenvolvimento de produto. Então, esse casamento do fashion buyer com os estilistas é extremamente importante. Aqui no Brasil, só os varejistas e as marcas mais
profissionais que têm essa estrutura, onde ainda a gente vê a maioria das marcas menores ou menos profissionais que tem ali a figura do dono ou da dona que concebeu a ideia daquela marca, que gosta de atuar como estilista, porém não tem as habilidades do planejamento desses estoques, do planejamento da coleção, do planejamento das vendas que você vai fazer, e acaba confeccionando aleatoriamente uma série de produtos que não precisavam estar na coleção, em volumes errados, em preços errados, sem margem, que faz com que muitas vezes esse produto não venda ou muito produto sobre, e aí acaba quebrando essa marca. Então o comprador de moda, ele é o responsável pelos estoques que foram vendidos, pelo percentual do estoque vendido, pelo lucro dessas vendas, e é por isso que eles acabam tendo as maiores bonificações, porque quando tem uma performance muito bom de crescimento de lucro, por exemplo, como foi a minha meta por toda a minha carreira, e levei grandes marcas e varejistas ao primeiro lucro da história, aí rolava uma bonificação bem bacana financeira aqui, que me incentivava bastante, obviamente, a buscar todos os segredos ali do desenvolvimento de produto, pra gente ter um produto bem bacana, mas no volume certo, dos estoques corretos e na margem correta. Então, essa responsabilidade é do comprador de moda. Também quando você pensa naqueles desfiles que tem, né, das semanas de moda, etc., quando você vê aquela primeira fileira lá, quem está lá não são só os jornalistas, que eu já vou falar dessa profissão aqui, mas também os compradores, porque um desfile, na verdade, é uma mostra da nova coleção das marcas para que os compradores das lojas de departamentos ou boutiques e etc. possam selecionar quais produtos eles vão de fato comprar. E essas pessoas, os compradores de moda, são de novo extremamente importantes, porque o estilista que desenvolveu aquela coleção, ele vai esperar receber esses pedidos para daí confeccionar, geralmente após receber esses pedidos. Ou se ele confecciona antes de receber os pedidos do comprador, muitas vezes ele pode cair do cavalo, porque o comprador ele vai ter um método de escolha daqueles produtos que vão realmente emplacar e vender, e quando ele recebe esse feedback, a marca recebe esse feedback, pode ser que esteja diferente do que foi planejado lá na compra, e aí começa todo aquele pepino que a gente já conhece lá. Então, mais um lugar muito importante onde o comprador de moda atua. E lógico, você que gosta de viajar, essa era uma das minhas paixões. Vocês sabem que eu trabalhei em mais de 6 países diferentes aí, no exterior, viajei todos os continentes, adoro viajar e gostava de fazer isso trabalhando e ganhando para isso, né? E não só de férias. Então, a carreira do comprador de moda te proporciona isso. Por que que você vai viajar? Você vai viajar para conhecer e desenvolver fornecedores. Então, por exemplo, eu viajei para a Ásia, para a África, Estados Unidos, para vários países da Europa, enfim, do leste europeu até para Látvia, eu já fui perto da Rússia, já fui para conhecer fábricas, para desenvolver novas fábricas, por exemplo, e aí ter esse contato também do desenvolvimento do produto, muitas vezes numa fábrica fora do seu país. Aqui no Brasil a gente tem uma grande oportunidade de ter uma indústria brasileira muito grande, mas também vai envolver viajar para vários estados do Brasil, como aconteceu quando eu voltei para o Brasil e assumi algumas marcas aqui no Brasil. Então você que gosta de viajar, de conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, a profissão de comprador de moda é que mais vai te levar para viagens aí. Você também tem a oportunidade de feiras, né, de tendências, que os estilistas também muitas vezes vão junto, onde você tem nessas feiras também relacionamentos com fornecedores. Então, aqui um pouco do gostinho aí da carreira de comprador de moda. Então, quais são as habilidades para ser um comprador de moda? Primeiro, o olhar para o produto, porque é você que vai liderar esse desenvolvimento de produto, mas também de planejamento, de gestão e de visão de mercado comercial, sem perder aquele que é a mais dos seus produtos. Muitas vezes aqui no Brasil, o comprador de moda, ele é colocado numa posição administradora, de alguém que talvez é formado em administração, mas muitas vezes não entende muito de produto. E aqui começa a rolar um clash ali meio grande com a equipe de produto, de estilo. Então é muito importante que o comprador de moda tenha essa visão comercial. Como eu disse, as maiores marcas e varejistas do Brasil, magazines, têm compradores de moda nesse formato que eu expliquei aqui para vocês, que é o mesmo do exterior, mas muitas marcas que não são varejistas, eles têm esse profissional na cadeira do gerente de produto. Então, o gerente de produto que vai fazer esse direcionamento para os estilistas, mais ou menos com as mesmas habilidades. Aí entra a diferença do comprador de moda ou gerente de produto para a próxima profissão que eu vou trazer aqui para vocês na nossa listinha de carreiras de moda. Já comenta aqui qual dessas carreiras aqui você se identificou até agora. Tem mais vindo aí, mas de todas essas que eu falei, você já identificou alguma habilidade sua? Com o que você pode trabalhar na moda, com o que você sabe aí? Fala aqui pra mim. E é o quinto, que é o planner ou o merchandiser, que a gente pode usar também aqui no Brasil. Ambos esses termos são utilizados aqui no Brasil. Lá fora também os mesmos dois termos que são utilizados aqui. Então o planner ou o merchandiser, realmente aqui a gente está pensando numa figura completamente analítica e numérica. Então aqui quem que são ótimos planners e merchandisers? Aqui são os engenheiros, por exemplo, administradores, pessoas boas de planilhas e de exatas. Aqui a gente não necessariamente está procurando alguém com qualquer talento para produto, e sim para organização
organização dos estoques e das planilhas e de todos os dados que vêm dessa organização. No método Moda de Sucesso Pro, por exemplo, onde eu tenho as ferramentas que eu desenvolvi em mais de 20 anos aqui, para que você, seja você estilista, das artes e nada das exatas, como eu consiga organizar essas informações. Porém, quando a gente está falando de grandes marcas, grandes varejistas, a gente está falando de várias lojas. Então, um dos varejistas onde eu aprendi toda a arte aqui de fashion buying, de compras, por exemplo, a gente tinha 2.500 lojas só no Reino Unido. É loja pra caramba. Cada compra que a gente fazia de um produto, de uma cor, era mais de 30 mil, 40 mil peças. Então, essas 40 mil peças só dessa blusa no azul tinha que ser distribuída por todas as 2.500 lojas. Então, tem método para isso e quem é responsável para isso é o merchandiser. Ou seja, de garantir que todas as 2.500 lojas vão ter esse produto na proporção correta, na grade correta, ou seja, que não tá todos os G nessa loja, todos os V naquela loja, ou que tem uma loja que não recebeu ou não foi bem distribuída essa quantidade. Então o merchandiser vai dizer o volume de compra que a gente precisa global e daí o comprador que vai pegar esse volume global e vai falar, beleza, eu vou fazer tantos por cento em vestido, tanto por cento em saia, tantos por cento em calça, por exemplo, e aí vai brifar para o estilista desenvolver aquele número de peças e ver se encaixa dentro do preço, do custo e passar para o merchandiser. Ela tá aqui os pedidos, já fiz os pedidos, então aqui casa com esse planejamento que você trouxe de número de peças e do orçamento que a gente tem para investir. Toda essa corrente que eu tô explicando aqui, que vem daqui, engata aqui com esse profissional, é óbvio que um profissional só pode fazer isso. Muitos alunos do Moda de Sucesso Pro têm acesso a toda essa metodologia e ferramentas para conseguir executar isso. Mas aqui lembre-se que você vai ter que pensar diferente como estilista, você vai ter que pensar diferente quando você estiver sentado aqui no papel e na cadeira do planner ou do merchandiser, que você vai ter que calcular o seu orçamento, o volume de compra que você precisa e depois colocar seu chapeuzinho ali criativo de estilista para pensar que tipos de calças, que tipo de vestidos, que cores que vão ser as mais bacanas. Então, em grandes empresas, obviamente, você vai ter aí equipes com todos esses profissionais. Então, você que é bom de planilha, que é bom de exatas, está aqui uma excelente carreira, também com ótimos salários para você trabalhar no varejo e marcas de moda. Agora, a sexta carreira que vocês já devem conhecer, obviamente, atrelada à moda, é do marketing. Então, você que é formado em marketing, publicidade e propaganda, tem, obviamente, muito espaço aqui na moda. Vários de vocês já identificam automaticamente essa carreira aí como atrelada aqui com a moda. Então, o marketing de moda vai pensar em todas as campanhas de comunicação para levar esses produtos, essa marca, esses clientes, né, aos produtos e juntar os produtos que a gente está desenvolvendo lá com o cliente correto. Então, desde a comunicação em shoppings, em outdoors, nas redes sociais, marketing digital, campanhas que vão nas vitrines, mala direta, revistas, tudo isso é coordenado pelo marketing de moda. Então, se você tem essa formação de publicidade, propaganda, marketing, etc., vai ter, obviamente, muito campo para você trabalhar aqui na moda. Geralmente as marcas têm seu próprio profissional de marketing, seu próprio gerente de marketing e existem aquelas outras que contratam terceirizadas, agências terceirizadas. Obviamente sempre a que mais funciona é o seu interno, que vai estar totalmente dedicado lá. Então se você tem essa habilidade, tá aí uma ótima ideia para você achar um emprego bem bacana aí na moda. A sétima opção aqui para você trabalhar com moda é para você que é arquiteto. Já parou para pensar nisso? Então sim, arquitetos são muito úteis, muito utilizados na moda para a habilidade de visual merchandising. Então, visual merchandising são todas aquelas habilidades para o layout, a arquitetura de loja, arquitetura de varejo, é uma especialidade muito requisitada, onde o arquiteto, na verdade, vai desenhar cada espacinho da loja, onde que vai o provador, onde que vai o caixa, onde que vai a vitrine, como que vai ser montada essa vitrine, como vão ser os mobiliários, as mesas, e muitas vezes esse visual merchandiser vai trabalhar junto tanto com o estilista quanto com o comprador de moda, porque ele precisa entender como é que é composta a sua coleção. Então, se você tem sapatos, por exemplo, e colares, o visual merchandiser precisa saber disso para que ele monte um móvel ou uma peça que consiga apoiar esses sapatos, que consiga colocar esses colares, por exemplo. Não é uma coisa genérica. Agora, se você trabalha muito com jeans, por exemplo, vocês já devem ter visto aquelas grandes marcas, grandes varejistas de jeans, por exemplo, que eles fazem toda uma parede de jeans e tal. Então, isso vem também dessa orientação do comprador de moda, que é o dono, né, da coleção completa e o estilista que vai passar essa ideia de como que esse jeans tem que ser comunicado. Então, quer dizer, eu tenho, de repente, 10 cortes de jeans, eu quero que tenha plaquinhas em cima desses cortes de jeans. A gente fazia isso muito com sutiãs também, então tem lá o cobertura total, o push-up, o tomara que caia. Então, a gente precisava de uma comunicação no ponto de venda, né, no PDV desse tipo de produto. Então, esse é um trabalho de arquitetura que vai ser feito em conjunto aí com o comprador e o estilista de moda também, muito requisitado e que, como marketing de moda, pode ser uma pessoa
interna da marca, quando é um varejista muito grande, geralmente tem toda uma equipe de visual merchandiser que vai ter que, por exemplo, direcionar as vitrines de todas as lojas, o que tem que ir na mesa, o que tem que mudar de lugar toda semana, por exemplo. Mas se você é menor, você pode, obviamente, contratar uma agência ou uma pessoa terceirizada, especializada nisso, para fazer uma reforma e fazer algumas atualizações pontuais para você ali no decorrer da sua temporada. A oitava profissão, que é uma ótima carreira, também muito reconhecida aqui pela moda, é da fotografia de moda e o styling, né? Então, o styling e fotografia de moda trabalham juntos também. O que é o styling e por que ele é diferente do estilista, tá? Então, stylist é diferente do designer, se a gente fosse usar as palavras em inglês, tá? O styling é quem vai montar os looks para a foto, é quem vai fazer a produção dessa sessão de fotos para demonstrar o seu produto da melhor forma, tá? Então, o fotógrafo de moda, ele vai fazer os cliques e vai montar todo o ambiente, a iluminação, etc, de acordo com o briefing que deve vir da equipe de estilo, sempre que vai comunicar como que esse produto precisa ser representado. E apesar do estilista ter a habilidade, vamos dizer assim, de montar esses looks até da forma que ele concebeu, quando a gente traz um stylist para trabalhar junto com o fotógrafo de moda, esse stylist vai ter uma visão de fora para compor novos looks aí, trazendo também elementos, né, desse briefing que vai ter sido briefado para fazer essa sessão de fotos e vai, lógico, dar um tempero aí bem bacana para que essa sessão de fotos represente seus produtos da melhor forma e cative, obviamente, aí os seus clientes que vão ver essas campanhas de fotografia, que são os materiais que você vai utilizar na sua comunicação lá com o marketing, né, com o gestor de marketing aí da sua marca, do seu varejista. Aí, obviamente, a gente entra na carreira de vendas, né? Então, vendas na moda, talvez vocês não saibam, mas a moda é um dos maiores geradores de primeiro emprego no Brasil, e esse primeiro emprego vem justamente de ser vendedor de loja. Quem nunca, né? Foi o meu primeiro emprego na moda também. Comenta aqui se você já trabalhou como vendedor aí de loja de moda. Então, a gente tem, obviamente, a habilidade do vendedor do varejo, que tem uma carreira muito interessante. Então, gerentes de vendas, gerentes de lojas que trabalham em grandes redes de loja aí, têm salários muito atrativos de 5 dígitos, com bonificações, podem ascender na carreira para supervisão e diretoria também de varejo, de vendas, que tem habilidades, obviamente, muito importantes, cruciais, para que a gente consiga fazer um atendimento de sucesso aí e realmente fazer as vendas desse produto em contato com o nosso cliente. Ainda na carreira de vendas, a gente tem um outro lado, que são os representantes das marcas, que vão fazer essas vendas pelo atacado, por exemplo. Então, diferente do vendedor de varejo, que está lá na loja, né, atendendo os clientes que vêm na loja física ou na loja online, a mesma carreira se aplica ali, também com bonificações, porém um pouco menos difundido, né, que ali no online também você precisa de vendedores. Se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um curso sobre isso, que é o WhatsApp Milionário da Moda, sobre como fazer vendas pelo WhatsApp, pelo Instagram, com vendedores, montar uma equipe de vendedores, vou deixar aqui na descrição para você. Mas aí a gente tem esse outro lado também, que é o representante das marcas, que vai vender no atacado. Muitas vezes ele pode viajar o país com as amostras, as peças pilotos de algumas marcas, para visitar os lojistas em várias cidades e mostrar produtos da sua marca. Então, se você tem uma marca e você quer vender no atacado, por exemplo, você pode contratar um vendedor de atacado, que vai ser um representante que vai levar seus produtos para os lojistas. Esses representantes também, muitas vezes, têm um showroom, então eles montam, né, um showroom, onde eles têm lá várias araras de várias marcas e representam mais de uma marca, geralmente também. Grandes marcas, obviamente, que trabalham muito bem o atacado, eles têm toda uma equipe de representantes exclusivos que vendem no atacado para eles, em todo o Brasil, inclusive exportação. Então tá aqui uma outra carreira com grandes salários, porque ganha comissão, então tende a ter aí uma remuneração muito interessante também. Depois a gente tem, obviamente, a confecção e a gestão de produção, tá? Então, se você tem uma confecção ou quer abrir uma confecção, e aqui a gente vai falar dos nossos amigos engenheiros, tecnólogos, etc., que tem um papel muito importante nas confecções. Então, desde engenheiros mecânicos, que vão trabalhar com todo o maquinário que a gente tem para produzir esses produtos de moda, assim como engenheiros químicos, que vão trabalhar na indústria têxtil, com tingimentos e etc. Então, a gente vai ter engenheiros têxteis, né, que vão fazer todo esse desenvolvimento de novas fibras, tinturaria, estamparia, etc. E esses profissionais geralmente estão trabalhando com as confecções ou para confecções também. Além, claro, do engenheiro de produção, que vai coordenar como essa confecção vai trabalhar de forma mais eficiente e mais lucrativa também. Aqui mais uma carreira que a gente vai falar é para você que pode estar estudando
estudando relações internacionais, sim, e administração, etc., quando a gente fala de comércio exterior e importação. E exportação, obviamente, também. São profissionais que têm um papel importantíssimo, grandes marcas que exportam, varejistas que importam. Geralmente eles têm todo um departamento de comércio exterior, tanto para desembaraçar os produtos que são trazidos de fora, lá nos portos e etc., com toda a documentação da nacionalização desses produtos, como se você tem uma marca que quer exportar para fora, você vai precisar desses profissionais. De novo, se é menor, você vai contratar um terceirizado à medida que você cresce. É muito interessante que você já tenha uma equipe aí de comércio exterior. Então, se você curte moda, mas estudou aí comércio exterior, pode vir para cá também, que tem lugar para você, uma carreira muito legal na moda para você também. Depois, a gente já mencionou aqui, a gente pode falar de jornalismo de moda, então uma carreira importantíssima, onde a gente fala muito sobre isso na Europa, quando as confecções acabaram fechando, né, na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil é o último país do Ocidente que tem a indústria completa aqui dentro do Brasil mesmo, desde a plantação de algodão, fábricas químicas que fazem os fios e as fibras para fazer novos tecidos, até as confecções em si, e obviamente o atacado e o varejo de moda. Enquanto que nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, no hemisfério norte ocidental, já praticamente não existem essas confecções mais. Então, quando essas confecções foram fechando, muito foi debatido sobre quais empregos na moda restariam para esses países mais desenvolvidos, tendo em vista que eles não tinham mais confecção. E eu me lembro quanto que foi falado da importância do jornalismo de moda, que é uma profissão extremamente qualificada, obviamente, de estudo, de comportamento, de comunicação, que normalmente vai trabalhar muito próximo lá do marketing de moda também. Então, normalmente, o marketing de moda de uma marca vai trabalhar em parceria com jornalistas de moda, jornalistas de verdade, e também agora a gente tem todo esse movimento dos blogs, etc., que se profissionalizaram demais e que são canais para fazer essa comunicação de uma marca ou de um varejista e etc. Também das tendências de moda, todos esses estudos de mercado. Então é uma profissão extremamente importante e relevante quando a gente pensa nessa qualificação dessas carreiras na moda. E finalmente, para concluir, é lógico que a gente não vai esquecer dos nossos amigos administradores, que a gente já falou, e financeiros, né? Toda marca ou loja de moda precisa de um financeiro bem organizado. Então, se você é um profissional dessa área, ama a moda, para que trabalhar lá num negócio sem graça? Vem trabalhar na moda também, que você vai ficar computando ali quantas coisas lindas foram vendidas e com muito lucro. Souber fazer aí um negócio bem estruturado, como na metodologia Moda de Sucesso Pro, e ver todo aquele lucro crescendo, tá aí uma excelente carreira para você também. Bom, você já pode ter se empolgado até aqui e tá inclusive pronto para começar a empreender na moda. Então, para isso, eu fiz outro vídeo aqui te mostrando como você pode sim abrir uma loja do zero, se é isso que você decidiu que quer fazer depois dessa aula aqui. Então é só correr para esse outro vídeo aqui, eu te vejo lá.